Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas a esse canal. Eu sou Janaína e hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que é polêmico para algumas pessoas. Não tenho filhos. Calma, já vou explicar o porquê que eu tô falando isso. Mas antes, já clica aqui no sininho para ativar as notificações, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrita e curte esse vídeo se você gostar, vai me ajudar demais. Por que eu tô falando isso? Não tenham filhos. Não tem nada a ver com opinar na vida de vocês, tá? Mas sim a gente refletir um pouquinho sobre essa demanda que o mundo, né, a sociedade de forma geral, nos coloca como obrigatoriedade para ter filhos, né? E coloca filhos como sendo algo que vai nos levar a uma felicidade ou a felicidade que nós não teríamos se não tivéssemos filhos, tá? Eu não sou da filosofia que prega que a mulher tem que ter filhos para ser feliz, a mulher tem que ter filhos para salvar o casamento, a mulher tem que ter filhos para, enfim, colocar a geração adiante. Não, eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Embora eu sou uma pessoa que isso está muito ligado, por isso que eu vou falar isso, tá? Isso está muito ligado a um viés religioso, tá? Eu sou uma pessoa católica, cristã, mas eu não defendo essa ideia de que a mulher seja obrigada a ter filhos, porque eu não acredito que nós somos obrigadas a nada, tá? Nós não somos obrigadas a nada. E o filho, para que ele venha a esse mundo, para que a gente coloque um filho no mundo, ele tem que ser fruto de muito desejo, principalmente da mulher, tá? O desejo tem que partir primeiro da mulher e não partir dos outros. Eu coloco esse tema aqui porque eu ouvi muito isso antes de engravidar. O desejo da maternidade, ele é construído sim, ele é construído socialmente para a mulher. Quando a gente fala assim, ó, eu quero ter filhos, por que você quer ter filhos? Você já se perguntou por que você quer ter filhos? Não, nunca me perguntei. Só que a minha mãe sempre disse que queria um neto. Eu vi minhas amigas tendo filhos. Eu ouvi relatos de que a maternidade, embora seja difícil, é maravilhosa. Então, assim, eu quero ter filhos. Mas nunca parou para analisar, refletir profundamente se realmente era um desejo dela ou se era algo que vinha do externo, se era algo, uma demanda externa que ela estava absorvendo. Então, eu sempre disse que queria ser mãe, eu sempre quis ser mãe. E aí, quando me vi grávida, que naquele primeiro momento do susto, né, que foi uma gravidez inesperada, uma gravidez não planejada, mas há 2 anos antes eu já estava com muito desejo de ter um filho, sabe? E aí esse desejo eu não parei para analisar de onde ele vinha. Se era o desejo somente para dar um neto para os meus pais, uma neta que eles ainda não tinham, né? Se era um desejo somente para sanar a vontade do meu marido de ter mais um filho, né? Porque já tinha outro. Então, assim, de onde vinha esse desejo? Era mais meu ou era mais dos outros? Eu não parei para analisar isso. Mas naquele momento eu sentia o desejo muito forte pela maternidade. Eu não podia ver um bebê na minha frente, que eu ficava louca. E eu, como assistente social, trabalhando naquela época em hospital, em maternidade, eu passava o meu tempo lá na maternidade olhando os bebês. Então, assim, estava muito forte em mim o desejo naquele momento. E, ao mesmo tempo, também estava muito forte em mim o medo do futuro, o medo enfim, das coisas não acontecerem, né, da forma que a aquariana aqui queria. Eu sempre tentando controlar as coisas e as coisas fugindo dos meus dedos, porque, enfim, não tem controle. Mas é isso. Eu tinha esse desejo prévio, né, embora não parei para analisar de onde vinha esse desejo, de ter um filho, de ter uma filha principalmente. Sempre desejei ter uma filha e desde sempre, quando eu soubesse que fosse menina, eu colocaria o nome de Sofia. E por coincidência, foi uma menina e o nome dela é Sofia. Então, quando eu ouço essa célebre frase, né? Célebre frase. A mulher tem que ter filhos, né? Porque a maternidade é maravilhosa. Não, minha gente, peraí, tá? Vamos baixar um pouquinho aqui a emoção, vamos colocar a razão aqui no lugar, tá? A gente não precisa de filhos para ser feliz. Nós não somos obrigadas a ter filhos, tá? O nosso corpo, ele é propriedade nossa. Então, a gente aqui tem que decidir se queremos ou não colocar uma vida nesse mundo. Colocar uma vida nesse mundo é uma responsabilidade. Filho não é pacote. Filho não é um objeto, não é um boneco que a gente coloca no mundo e ele vai se criando, se educando sozinho. Não, a gente precisa ter saúde mental, saúde financeira, saúde emocional para criar uma criança. Não é do nada que uma criança vai aprender as coisas como se deve, vai se gerir as suas próprias emoções. Não.
Ter filhos é muito mais sobre nós, sabe? Quando a gente tem filhos, a gente tem que educar pessoas melhor do que nós somos. Eu acredito muito nisso. Eu quero que a minha filha seja muito melhor do que eu. E para que ela seja melhor do que eu preciso melhorar primeiro para dar exemplo para ela. Então, como é que eu coloco o filho à torta e à direita no mundo somente porque os outros estão pedindo, somente porque os outros estão dizendo que eu tenho que ter filhos? E no momento que a mulher tem filhos, prestemos bem atenção aqui, tá? Eu percebi muito isso na gravidez, eu analisei muito isso. Os outros, a sociedade insiste tanto, porque você já está tanto tempo casada, porque você já está tanto tempo com essa pessoa, por que não tem filhos ainda? Fica aquela insistência, a cobrança, né? A cobrança. E aí, finalmente, quando você engravida, some todo mundo, né? Some todo mundo, ninguém pode te ajudar, ninguém pode falar com você, tá sempre ocupada, né? No primeiro momento, quando você ainda nem precisa de rede de apoio física, né? Já some todo mundo, amigos, parentes, todo mundo. Você engravidou, mas não tem ninguém ali para te dar um apoio emocional, né? Um apoio, sei lá, qual seja o apoio que você está precisando. E aí, quando o filho nasce, as coisas pioram, né? Porque assim, o filho é teu, então tu cria, né? Eu tô aqui só pra, quando você aparecer em algum momento, dar um cheirinho, fazer um passeio, qualquer coisa do tipo. São poucas as pessoas que se dispõem a ajudar de forma espontânea, de forma gratuita. São poucas as pessoas que se dispõem a olhar para uma mãe puérpera, a entender os sentimentos, a compreender a fase e os sentimentos que aquela mãe está passando, a ajudar sem julgar, sem criticar, sem dar pitaco que não é pedido. Então, assim, são poucas as pessoas que têm essa consciência. Então, a solidão materna, isso é até tema para outro vídeo, tá? Porque é assunto longo. Mas a solidão materna, ela é real e ela começa na gestação, tá? Ela começa na gestação. A gente se vê no meio de críticas, né, e de julgamentos, porque a gente não tem filhos. Mas quando a gente os tem, essas críticas e julgamentos não param, elas se intensificam. Então a gente nunca tem sossego, na verdade. A mulher nunca tem sossego. A gente sempre vai estar sendo cobrada, exigida, né, mas ajuda, que é bom, não tem. Então, assim, eu não sou do tipo de pessoa, qualquer amiga minha que me pedir conselhos, qualquer pessoa que vem falar comigo e perguntar, você é do tipo de pessoa que aconselha a mulher a ter filhos? Eu digo, não. Primeiro eu vou saber, né, se eu conhecer essa pessoa, se eu tiver intimidade suficiente e conhecer a história dela para falar, eu peço para ela analisar a vida dela. Filho não vai salvar teu casamento, filho não vai salvar a tua vida, filho não vai trazer a felicidade que deveria surgir primeiro dentro de você. Então, assim, não coloca no teu filho um peso, quando ele nem nasceu ainda, a gente coloca muita expectativa nos ombros dos nossos filhos. Porque meu filho vai realizar os meus sonhos, o meu filho vai me dar a felicidade que eu não tive. Não, minha gente, o filho acabou de nascer, às vezes nem nasceu ainda, tá na barriga, e a gente já coloca um mundo de expectativa nos ombros dele. Então a criança já nasce meio que traumatizada mesmo, sabe? Isso é real, não é coisa de outro mundo, não. Então, antes de ter filho, pensa se é isso que você quer realmente, analisa, é muito sobre nós, é muito sobre a gente, analisa teus sentimentos, tá? O desejo pode sim surgir genuinamente, se você perceber que você tá com uma pessoa legal, um companheiro que vai realmente assumir o papel de pai, então que vai te dar o apoio, o suporte que você precisa, se você vê que realmente é isso que você quer, então sim, tenha filhos. Tenha filhos se você quiser ter filhos. Agora, assuma a responsabilidade por esses filhos quando colocar no mundo, tá? E a responsabilidade não é somente em educar, mas a responsabilidade emocional também com esse filho. Então, assim, eu sou do tipo de pessoa que, diferentemente eu já falei aqui várias vezes da religião, diz que você tem que ter filhos para que o casamento realmente seja um casamento. E, na verdade, não. Tem mulheres que não casam, tem mulheres que vivem sozinhas, que querem continuar sozinhas, que não querem ter filhos, por qualquer que seja o motivo que ela coloque, mas ela não quer ter filhos. E é absolutamente normal e compreensível uma mulher não querer ter filhos nos dias de hoje. Então vamos parar, né, minha gente, de olhar com olhos estranhos, de olhar com um olhar de julgamento para essas mulheres que dizem que têm a coragem de falar que não querem ter filhos, tá? Porque é muita coragem mesmo.
A gente não precisa de filhos para ser feliz. A felicidade mora dentro da gente. A gente primeiro precisa encontrar essa felicidade. Se você quiser transbordar a tua felicidade, se você não está conseguindo mais saber onde colocar a tua felicidade, porque é tanta e você quer transbordar essa felicidade, aí sim tenha filhos, tá? Mas não vá pela cabeça dos outros, não vá pelos conselhos do mundo. Siga o teu coração. Olha para dentro e siga o teu coração. É isso que eu tinha para falar para vocês. Um cheiro, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo e compartilha com quem vocês acham que vai gostar desse vídeo. Um cheiro e até o próximo vídeo.